Oi, 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 oi. Assim, tá tranquilo? Boa noite. É uma alegria poder estar aqui, né, nesse espaço tão singelo, tão gostoso, acolhedor, né? Me sentir muito em casa, né, nesse clima, nessa harmonia aqui dessa casa espírita. E espero que a gente possa aproveitar o máximo possível, né, esse momento aqui da noite. E a princípio é um tema que tende a ser um pouco instigante, né? A gente olha e fala assim, memórias de vidas passadas são reais, e aí, nossa, vai trazer alguma coisa, uma revelação aí, né? Vai falar, temos a resposta, né? A prova cabal das coisas. Não é essa a proposta aqui não, né? Então, atualmente, né, só contextualizando um pouquinho para vocês também, tenho a oportunidade de desenvolver um projeto de doutorado que envolve essa temática, né? Eu sou doutorando em saúde pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, sobre orientação do Alexander Moreira Almeida, e lá a gente desenvolve um trabalho muito interessante com vários tipos de investigação, de experiências espirituais, dentre elas essa questão que envolve as alegadas memórias de vida passada. Então nós vamos pegar um pouco desse gancho, trazer algumas reflexões em torno dessa temática, mas é muito importante a gente contextualizar que aqui eu não estou na posição simplesmente de pesquisador, né? Nós estamos num ambiente de uma casa espírita e que o nosso foco aqui agora, hoje, é a gente também falar de evangelho, é a gente trazer um olhar e os desdobramentos que a ciência, a pesquisa pode trazer para a nossa vida prática, né? Então nós vamos fazer um pouco do gancho dos dois pontos, né? Até para as pessoas que estão nos assistindo depois, né? Entenderem bem esse cenário, né, do que a gente está trazendo aqui hoje. Beleza, vamos lá. Primeiro ponto que é muito importante não sei se vocês já pararam para perguntar para vocês mesmos as implicações que acreditar em alguma coisa pode trazer na nossa vida. Por exemplo, a ideia de que morreu, não acabou tudo. Será que isso faz a gente mudar o nosso jeito de fazer as coisas? Mudar quem a gente é? Simplesmente a crença nisso? E é uma pergunta interessante, por quê? Vamos supor, né? Vocês vão fazer uma viagem de avião, igual eu hoje vim para cá, estava em Charlottesville, na Virgínia, vim para cá, entrei no avião, e aí bastava eu acreditar que tinha um piloto lá e que ia tudo dar certo. Bom, a crença talvez fosse algo importante, um pontapé inicial, mas mais do que isso, eu precisava confiar. Vocês concordam com essa ideia? Porque às vezes a gente até acredita, né? Fala que acredita, não, né? Tem um piloto lá. Aí na hora, então entra aqui no avião. Voe, né? Agora que são elas. Vamos ver como é que vai ser essa reação, essa resposta. E aí, quando a gente começa a despertar a ideia da confiança, a história muda. A coisa muda de figura porque a gente não está falando somente de um ponto teórico, a gente está falando de algo que é vivencial, é algo mais profundo, que nos movimenta, que trabalha com a nossa energia. E aí aquilo começa a fazer sentido para a gente e nos impelir para um caminho ou para outro na nossa vida. E aí eu volto nesse questionamento, né? Vocês já pararam para refletir sobre o quanto a ideia, a crença, ou melhor, a confiança de que morreu, não acabou tudo, pode de alguma maneira impactar as nossas vidas? Eu não sei se todo mundo aqui tem essa confiança consigo, né? Não é problema algum. Cada um aqui vai fazendo a sua própria construção, né? Tem alguns talvez que olham e falam, não, eu confio, tenho a convicção, né, de que morreu, não acabou tudo. Outros vão falar assim, eu tô aí querendo entender como é que funciona, ver se é isso mesmo, se as coisas fazem algum tipo de sentido ali na minha cabeça, né? E aí entra uma coisa muito importante, que é o papel até que a ciência tem nessa história toda. Porque quando a ciência começa a investigar alguns fenômenos, começa a trazer uma investigação que não é só
um dizer de eu tenho fé em algo, e a gente começa a trazer para um campo racional, talvez alguns que não estavam contemplados só no aspecto daquela fé, daquela confiança de cara, começam a conseguir sistematizar coisas na cabeça e robustecer essa confiança. Então a ciência ela vai ter um papel importante para uma boa parte das pessoas. Claro, vão ter pessoas que vão falar, não, eu não preciso disso não, eu tenho a minha própria experiência, eu já tive várias coisas que eu passei na vida e isso basta para mim, e tá bom. Tá ok, cada um, igual eu falei, vai fazer a sua própria construção. O que importa é o que a gente faz com isso. É o que a gente faz a partir dessa construção. E aí, que implicações que essa ideia de uma imortalidade pode trazer para as nossas vidas, então? Eu me lembro quando, adolescente, eu tinha passado por uma experiência, na verdade, de perdas de familiares muito próximos. A minha avó e a minha tia faleceram no mesmo ano. E isso, de certo modo, mexeu bastante comigo. Era um jovenzinho de 13 anos de idade e que não tinha uma conexão forte assim com alguma ideia religiosa, embora criado no ambiente católico, e que começou a fazer perguntas, né? Porque até ontem a tia estava ali, até ontem a avó estava ali, e agora de repente não estão. E que história que é essa? Qual que é o sentido disso? Qual que é o propósito de estar aqui nesse mundo? Será que existe algo de fato além? E é desse ponto de questionamento que talvez a gente comece a entender as implicações dessa visão de mundo. Porque se a gente leva até as últimas consequências a ideia de que morreu não acabou, a gente começa a olhar para tudo de um modo diferente. A nossa vida começa a ganhar possibilidades novas que a gente talvez nunca antes imaginou. E não ser simplesmente uma batalha pelo pão de cada dia, uma batalha pelo dinheiro, para conseguir sobreviver, para criar os filhos, para ser bem-sucedido no trabalho. Mas a vida começa a ganhar novos contornos, que talvez essas coisas todas fazem parte, né, do estar encarnado, do estar vivo nesse mundo. Mas, para além disso, será que a gente não poderia extrair um sentido maior para que a nossa vida ganhe um colorido? Eu tenho um amigo que recentemente ele disse assim, cara, eu tô com um vazio muito grande, porque eu consegui já alcançar tantas coisas profissionais e caminhar bem assim na minha vida, financeiramente as coisas estão muito boas, ele hoje está casado, tem um relacionamento afetivo dele bacana, e aí ele olhou e falou assim, mas e aí, agora? O que mais? E a vida, só isso, eu vejo tanta gente aí sofrendo nesse mundo, tanto problema, tanta coisa que eu não concordo, tanta coisa que machuca, tanto egoísmo, tanta ganância, tanta dor. Será que eu vou simplesmente continuar vivendo minha vida assim? E aí? Talvez quando a gente comece a falar de uma ideia de sobrevivência, de que a vida é muito mais do que um único momento aqui e agora, mas que a gente vai fazendo uma construção ao longo do tempo e que a gente recebe oportunidade, e uma oportunidade de crescimento que é muito valiosa, né? E de crescimento não só num único momento, mas talvez em mais momentos, né? Isso comece a ganhar um contorno ainda mais diferente na nossa vida. E os desdobramentos da crença em reencarnação que Allan Kardec vai trazer para a gente são muitos, e são muito importantes, né? Desde a ideia de que não adianta eu ficar achando que eu sou o bambambam, o poderoso, porque nessa vida eu estou rico, né? Eu tenho o poder, eu mando, e os outros não valem nada, os outros não prestam, os outros são limitados intelectualmente, porque eu sou eu. E aí? E o amanhã?
Onde que você pode nascer? Quais as oportunidades que a vida pode te dar? Quais as circunstâncias que vão nos cercar? A gente sabe? Então é uma pergunta a ser feita, né? E entendendo que tudo é, de alguma maneira, oportunidade da gente se desenvolver de alguma forma, se a gente tiver olhos de ver e se a gente conseguir extrair nesse cenário inteiro, né, significado, sentido, buscar uma conexão que vai além disso aqui, dessa matéria, do aqui, do agora. Então fiz esse preâmbulo inteiro, né, para a gente falar de um tema que é sim um tema muito importante nesse escopo da investigação científica, que é a ideia da sobrevivência da consciência após a morte do corpo. E como a ciência vai investigar isso? Será que é possível a ciência investigar? Se a gente parte de uma premissa de que hoje aquilo que a gente aquela sensação de percepção subjetiva do eu, é a nossa consciência, e que depois disso essa consciência pode continuar vivendo de alguma maneira, será que é possível interagir com essa consciência e verificar se é ela mesma que está se comunicando nessa interação? E mais, será que é possível que essa consciência guarde registros? Porque na nossa vida aqui, né, você sabe que a gente é capaz de ter memória das coisas. E aí, essa consciência, ela teria memória, teria registros de coisas que aconteceram num momento passado, não só do aqui e do agora, mas até de uma existência anterior? E tem um cenário, um contexto muito intrigante para a ciência, que é o fato de crianças no mundo inteiro alegarem coisas muito diferentes, eu diria. Então, crianças mais ou menos 2, 3 anos de idade começam a abordar os pais dizendo: você não é meu pai, você não é minha mãe, a minha outra mãe fazia isso muito melhor que você. A minha outra mãe era mais bonita. E começa a falar coisas que vão deixando os adultos um pouco incomodados em alguns momentos e preocupados em outros, né? O que está acontecendo com essa criança, né? Porque muitas dessas falas começam a ser direcionadas para coisas que envolvem, inclusive, modo como a criança poderia ter morrido numa suposta vida passada. Então a criança vira e fala: olha, quando eu era maior, aconteceu tal e tal coisa e eu morri. E às vezes vai falar: um fulano de tal pegou e me matou, ele atirou em mim. E esboça uma reação emocional muito intensa àquilo, muitas vezes chorando diante daquele fato, apresentando um quadro de medo grande, né? Então, recentemente estava lendo um caso que foi investigado em que uma criança relatava para a mãe que o ex-esposo dela teria matado ela. E aí, imagina uma criança de 3, 4 anos de idade falando isso para vocês que são pais. E essa mãe começou a ficar muito incomodada com isso e vendo a menina muito agitada, né? E falando assim: deve ter matado você porque você não para, né? Não para quieto um segundo, né? Você deve ter feito algo muito errado e eles pegaram e mataram você, né? Só que aí a coisa foi avançando de etapas. E a criança começou a dar detalhes, a falar nomes, locais, e dizendo que queria voltar até aquele local. Insistindo, insistindo, insistindo com os pais para eles fazerem isso. E no fim das contas, de tanto fazer a pressão, a criança foi levada até aquele local. E chegando lá, tinham 2 crianças, que imediatamente essa criança, né, falou: são minhas filhas. E um pouquinho mais velhas do que ela. E que começam a brincar e ter uma interação, né, com as outras crianças ali. E de repente vem
uma mulher e ela reconhece como sendo a ex-sogra e que, em tese, teria acobertado o ex-marido do assassinato. E tem toda uma situação muito complexa, porque ela começa a ficar com muito medo e a gritar dizendo que o ex-esposo ia voltar e ia matar ela novamente. E ela tinha crises e mais crises de pânico, relatando essa questão. Então estou trazendo para vocês, né, porque às vezes quando se fala de memórias de vida passada parece algo muito romântico, é algo, nossa, eu fui Cleópatra, embora isso não seja nada romântico, né, foi também muita confusão, o bicho pegou. A história, eu acho que mesmo daquelas vidas mais famosas, o bicho pegava também. Mas aqui a gente não está falando de personalidades famosas, eu fui o fulano de tal. A gente está falando que a maior parte dessas crianças, né, absoluta aí, dessas pessoas que pequenininha, espontaneamente começam a trazer esses relatos, não se fixam em relatos muito diferentes, de alguém com prestígio, mas trazem fatos de vida comum. Vidas de sofrimento, de dramas que cercam a humanidade inteira, né? Cada um com um foco diferente, com um drama diferente. Mas nos chama a atenção que boa parte dessas crianças relatam de alguma maneira um modo de morte, como eu disse, e normalmente um modo de morte violento. O que faz com que muitos dos pesquisadores acreditem que esse caso, né, a gente pense aí na possibilidade de reencarnação explicando esse fenômeno, poderia ser um dos motivos pelo fato da criança conseguir rememorar esses fatos, né? Um evento tão traumático, algo tão forte, mexeu tanto com a mente ali, criou uma imagem mais forte, facilitando um processo de evocação daquela memória mais à frente, em algum outro momento. Eric, existem casos em que a criança relata uma morte que não é uma morte violenta? Sim. Vão ter casos assim, ou que não relata morte especificamente, tudo? Sim. Mas 70% das crianças vão falar de uma morte, né, em torno de 70% uma morte violenta. Então é bastante coisa, né? E quando a gente vai avançando na investigação desse fenômeno, a pergunta que fica é, será que essa criança não está simplesmente fantasiando? E alguns vão falar, nossa, mas como que uma história vai casar com a vida de uma outra pessoa, assim, né? Ela vai contando tudo isso, né? E, por exemplo, nesse caso, existia realmente toda essa história? Era isso que os pesquisadores queriam saber. Vamos conferir. Vamos ver se dá match entre as falas da criança, né, e a realidade de vida, os fatos de vida de alguém que já faleceu. E aí entra um ponto muito importante, né? A gente está se alicerçando, acima de tudo, aí para essa investigação, em relatos, em falas, que são memórias. E memória não é um trem problemático? Vamos pegar aqui vocês, cada um pensa o que vocês estavam vestindo na terça-feira passada. Vixe! Alguns conseguiram assim, eu tava, e muito provavelmente fez alguma associação com alguma situação específica, com alguma coisa que facilitou você lembrar de qual que era a roupa que você estava usando na terça-feira passada. O uniforme, né? Aí fica mais fácil, né? Tipo, tem uma rotina, né? E por associação, não. Com certeza eu devia estar usando. Só pode ser, né, um uniforme ali que eu estava usando. Mas, muitas das vezes a gente tenta lembrar o que a gente estava fazendo, ou o que a gente usou, o que a gente comeu, e erra, inclusive, ou confunde. O famoso, lá em Minas a gente fala, troca as bolas. Então,
Você está tentando acertar um alvo e vai para um outro ponto, né? E não é exatamente aquilo. Agora imagina uma criança que naturalmente é criativa, está fantasiando com um monte de coisa. Será que tudo, por mais que exista uma correspondência entre alguns fatos, né, e vamos assumir aqui a priori a ideia, né, da reencarnação, que isso, né, esse fenômeno seja explicado pela reencarnação, será que todas as falas, né, por mais que a criança tentasse falar, lembrar com detalhe, tudo dela ia ser certinho igual aconteceu? Não, não tem como exigir isso. Então a gente tem que ter maturidade, inclusive, na hora de ler os casos, na hora de refletir sobre o que seria a construção de uma evidência sobre isso. A gente não está falando de tem que ser 100% de acerto, mas a gente está falando de que precisa vencer as outras possíveis explicações. Porque quando a gente fala em ciência e a gente tem diferentes hipóteses para explicar um mesmo fenômeno, e se explica no mesmo tanto aquele fenômeno, cada uma dessas hipóteses, a gente fica com aquela que é mais simples. Para que eu vou falar de reencarnação, botar um monte de coisa, né, nas arestas aí? Não tem necessidade disso. Se eu posso entender que foi simplesmente uma fantasia infantil, se eu posso entender que simplesmente tem um contexto cultural, tem um contexto social, tem uma criança querendo chamar atenção dentro do seio familiar, que está vivendo um processo de luto com a perda de algum familiar, e que a mãe, o pai tem uma crença na reencarnação, queria muito que voltasse aquela pessoa amada, e aí aquela criança se ancora naquilo ali, que começa a fantasiar a partir de um ponto. E aí ela vai falar coisas que às vezes acerta, porque ela já ouviu, em algum instante, e às vezes não. Mas e os casos em que não é da mesma família, de uma família diferente, um local longe, e a criança às vezes acerta algumas coisas, né? Será que é algo muito específico? Será que é algo mais geral? Essa é a pergunta que a gente tem que sempre fazer, né? Porque às vezes a gente pode dar um chute, né? E aleatoriamente casar com a vida de alguém, aquela afirmação. Então, a aleatoriedade, o acaso também poderia explicar algumas dessas afirmações. Então, aqui a gente já falou de um monte de coisa, né? Que esse conjunto de coisas junto são a nossa primeira hipótese, juntamente com a ideia de fraude, né? Em alguns locais, às vezes a pessoa pode estar fazendo isso para tentar explorar, ganhar dinheiro em torno daquilo, ganhar algum tipo de fama, ou qualquer outro tipo de ganho secundário, né? Então, nossa, Eric, você está falando tanta coisa, não imaginava, né? A ciência tem que parar para pensar tudo isso, né? Para fazer esse tipo de investigação? Tem que. E é muito importante que a gente seja criterioso. Mas o legal da história é que, apesar de ser muito difícil e complexo pesquisar isso, tem um histórico muito interessante de pesquisa já, né, que tem mais de praticamente 70 anos, desde a década de 60, que a gente começou a ter investigação acadêmica acontecendo. Esse tipo de pesquisa começou aqui nos Estados Unidos. Na Universidade da Virgínia, com um psiquiatra que era canadense e era professor e diretor da cadeira de psiquiatria lá, que era o Ian Stevenson. E ele inicia esses estudos principalmente com crianças que faziam esse tipo de alegação no Oriente. Então, na Índia, no Sri Lanka, na Turquia, e foi em vários, né, locais mais ao Oriente, né, investigando casos. E locais que tinham talvez uma abertura maior para esse tipo de fenômeno, e que as pessoas talvez achassem, até do ponto de vista cultural, aquilo como algo normal. Então, quando ele chega, por exemplo, na Índia, ele vê que várias pessoas já tinham famílias, né? Essa ideia de, identificou lá o fulano de tal que reencarnou, né? Renasceu na família do outro. Então, eles já trazem um pouco dessa dinâmica de vida, dessa maneira.
E aí o que ele fez foi tentar dar uma consistência maior para investigações que o próprio povo local já tentava fazer, para ver se aquela criança reconhecia o suposto parente anterior e se a família anterior ia validar ou não como o filho reencarnado, né? Ou como o parente falecido que está reencarnado, né, como uma criança lá numa outra família. Então a gente vê que é um trabalho que envolve um acolhimento a uma construção social, cultural, aproveitando disso, mas trazendo um incremento além, um incremento de ciência, né, para dar uma profundidade nisso e trazer um rigor para conseguir fazer afirmações e ter desdobramentos práticos em relação a isso. Ah, Eric, bacana, mas e aí, qual que é o resultado? O que ele concluiu? O que aconteceu ao longo de todo esse período? Esse cara, ele não trabalhou sozinho, então ao longo do tempo ele foi meio que formando novas pessoas, novos pesquisadores para estarem coletando casos e casos, e ele vivenciava um dilema. Será que eu dedico a minha atenção a poucos casos e faço uma investigação muito profunda desses casos? Ou eu tento fazer uma investigação um pouco mais superficial e eu acolho um número grande, né, nessas localidades? Até para conseguir ver se existe um padrão de características, né, se é algo para além do aspecto cultural, né, se realmente acontece em todo canto. E ele resolveu, na verdade, fazer uma mescla das duas coisas. Então tem casos que ele fez uma investigação muito aprofundada, que na verdade foram anos monitorando e acompanhando aqueles casos. Então inúmeras e inúmeras entrevistas, não só com aquela criança, e a criança às vezes tímida, não quer falar muita coisa, muito pequena, e aí coletando depoimento e fala de uma testemunha, de um pai, da mãe, de um familiar, de uma outra pessoa, o que também é complexo, porque pode cair em distorção, né, das ideias ali. E aí ele vai comparando aquilo, as falas, os depoimentos, e vendo se bate ou não bate, se tem incoerências, né, e fazendo literalmente um trabalho de detetive, juntando também documentações vinculadas à suposta pessoa anterior, de mecanismo de morte, dentre várias outras coisas. E aí ele foi percebendo uma coisa curiosa. Além então de afirmações que batiam com a vida, né, que casavam com a vida de uma pessoa supostamente falecida anteriormente, existiam comportamentos que ele conseguia avaliar e identificar nessas crianças que estavam muito condizente com aspectos de comportamento com a suposta pessoa anterior. E não só com a ideia da suposta pessoa anterior, mas com o mecanismo de morte. Então as crianças em alguns momentos apresentando fobias, né? E como eu falei aqui da criança dentro do exemplo, né, do ex-marido que teria matado ela, mas também desenvolvendo sintomas compatíveis com estresse pós-traumático, sem nunca ter efetivamente passado por nenhuma situação traumática. Então essa suposta memória induzindo tantas coisas na vida dessa criança. E agora imagina a família nisso tudo. Imagina como lidar. Vocês que já têm que suar dentro de casa, lidando com filho, com filha. Agora imagina quando está falando uma coisa dessa. Como que é o desafio? E aí, o Stevenson, ele fazia uma coisa muito interessante, né? De buscar construir esse vínculo ali com a família, de tentar se disponibilizar ali, né, dentro de um processo de suporte do diálogo, né, de orientação. Mais para frente a gente tem um psiquiatra que meio que sucedeu ele, né, lá na Universidade da Virgínia, que foi o Jim Tucker. E o Jim era um psiquiatra infantil e fez um trabalho também longo, né, desse de investigação e também em consultório, acolhendo essas famílias, as crianças, tentando trazer orientação, mas mostrando que o mais importante desse processo todo não era vivenciar o ontem, não é a gente viver de passado,
Lá na minha terra também a gente tem um ditado que é: quem vive de passado é... Todo mundo aqui é fiado. É museu. Quem vive de passado é museu. Então a gente não é museu. Então a gente não tem que viver de passado, a gente tem que se concentrar no aqui, no agora. E essa criança tão pequena, se ela ficar só voltando o olhar dela nesse alegado passado, ela não vai conseguir dar passos para frente e se desenvolver na vida. Então é muito importante a gente fixar no aqui, no agora. E aí, dentro de um olhar espírita, é tão consolador a gente pensar que a nossa melhor versão possível, jamais a gente viu uma versão tão boa quanto a que a gente tem hoje. E às vezes a gente tá se achando tão ruinzinho, tão marromenos, a nossa autoestima tão lá embaixo. É o melhor que está tendo. É o melhor que já existiu. E a gente precisa aprender a fazer isso aqui. Se abraçar. Se acolher um pouquinho, nesse processo, nessa caminhada. Então desapegar um pouco só dessa ideia do ontem, de ficar olhando no espelho o tempo inteiro. O espelho, ele serve para quê na hora que a gente está dirigindo? Para quê, gente? Serve para olhar para trás. Tá, mas para que a gente quer olhar para trás ali? Uma segurança. Para o quê? A gente conseguir caminhar para frente de forma adequada, não é isso? É meio doido isso, né? A gente precisa, às vezes, dar uma olhadinha para trás para a gente caminhar melhor para frente. Mas é uma olhadinha. Porque se a gente ficar virando para trás e olhando completamente, o que acontece? Bate, né? Bate e morre, né? Aí dá game over. Então, nessa caminhada, a jornada é para frente. Mas vão ter momentos estratégicos que a gente precisa ter pistas, coisas, né? E que a gente vai observando o nosso comportamento, o nosso jeito, as nossas tendências, né? Esses pontos são o nosso espelhinho. E é tão interessante ver essa parte dos comportamentos nessas crianças, né? E como que isso vai se manifestando. E a gente tem um outro ponto que seria um terceiro grande eixo desse fenômeno das alegadas memórias de vida passada, que são as marcas físicas. Marcas físicas, marcas de nascença ou as malformações congênitas. E o Stevenson, logo no início do processo de investigação dele, no ano de 61, ele fez uma visita para investigar um caso, se eu não me engano, no Sri Lanka. E aí, nessa investigação, a pessoa tinha marcas físicas, eu não me lembro se era a marca de nascença da pessoa, se era só uma marca ou se era uma malformação. E ao conversar com a pessoa, com os familiares e tudo mais, a criança, ela alegava que aquela marca estava associada ao mecanismo de morte dela, da suposta vida anterior. E aí ele achou curioso esse tipo de associação. E aí, de repente, ele vai para um outro canto, ele vai para a região norte do mundo, foi para o Alasca, investigar o povo de uma tribo do Tlingit, e que tinham vários lá com alegações de crianças, com alegações de memória de vida passada. E chegando lá, ele vê a mesma coisa. Pessoas com marcas no corpo e que faziam associações de mecanismos de morte, modos de morte da vida anterior com essa marca. Em alguns outros lugares ele foi vendo outros tipos de associação, não só questão da morte, né? Até mesmo ele chegou a conhecer contextos de marcas que as pessoas faziam no corpo já falecido para depois identificar na vida anterior a partir de alguma alteração física de uma criança. E se apresentasse, eles tentavam marcar, por exemplo, com um carvão, com algum tipo de material, fazer uma marca num corpo falecido,
e depois tentavam ver se naquela exata região, né, alguma criança nos arredores que nascesse apresentaria alguma alteração, para que eles pudessem de algum modo identificar. Então ele começa a falar assim, poxa, tantos lugares e com alguma ideia mais ou menos parecida, será que existe alguma lógica por trás disso? E ele faz um estudo muito aprofundado disso, que envolve então essas marcas de nascença ou malformações congênitas, e ele publica 2 calhamaços assim de um livro chamado Reincarnation and Biology. E nesse livro ele faz uma investigação muito aprofundada, buscando laudos médicos da suposta pessoa anterior falecida, né, de como que teria sido o mecanismo então do falecimento, as marcas que estavam no corpo da pessoa, né, nos relatórios de autópsia, e tenta cruzar com as marcas físicas no corpo daquela criança, né, e vendo se tem um paralelo. E ele faz um estudo muito interessante e reúne um número bem expressivo de casos, né. No livro ele traz 225 casos e faz uma discussão. Pouco tempo depois ele publica um livro menorzinho, que é o Where Reincarnation and Biology Intersect, e que basicamente é um resumão dos 2 calhamaços que ele fez de forma aprofundada. Mas então, para mostrar para vocês, né, que quando a gente fala do que está por trás para explicar esse fenômeno, olha como que o fenômeno ele é diverso. E aí, será que só a fantasia infantil e todas as outras coisas que a gente falou, nos casos que são recheados de vários elementos, é capaz de explicar isso todo? E esse é um questionamento que hoje a gente tem feito, né? E o foco do meu estudo, inclusive, né, tendo passado aqui um tempo nos Estados Unidos, era para pegar os melhores casos e tentar fazer uma verificação disso. Se esses casos dão conta de resistir às principais críticas que são feitas hoje no campo ali da ciência por pessoas mais céticas em relação aos métodos que foram usados para fazer a investigação, às lacunas, aos problemas que os casos têm. Como eu disse, é um tipo de investigação muito difícil, né, de fazer, são muitos detalhes, são muita coisa. E, no fim das contas, fazer uma discussão de que se os casos mais fortes, se eles dão conta de serem explicados em totalidade só por essas hipóteses convencionais, ou se existe um fundamento, né, uma possibilidade, né, de ser considerada a reencarnação de fato, se é necessário, inclusive, né, como eu falei, a gente precisa primeiro focar no que é mais simples, né? Será que é necessário incluir a ideia da reencarnação para explicar esse fenômeno todo, né? Então, quando a gente fala da reencarnação, é isso hoje, né, o principal esforço que a ciência tem feito, o jeito que a ciência tem abordado, né, esse fenômeno. Na época de Kardec, como é que foi isso? Na verdade, Kardec perguntou, né, na interação que ele tinha ali com os médiuns, com os alegados espíritos que estavam ali se comunicando no momento, ele fazia perguntas e buscava respostas e construía entendimentos em torno daquilo. E ele parte dessa estruturação da reencarnação como um ponto muito importante, né, do espiritismo. Mas é curioso um negócio, né? Aqui nos Estados Unidos, que é onde inicia todo esse processo com o espiritualismo moderno, né, até com alguns médiuns, existia uma discussão e uma polêmica muito grande em torno do foco da reencarnação. Ela não era incluída ali pelas pessoas que iniciaram com essas discussões, Andrew Jackson Davis, tem alguns nomes lá atrás, né? Não importa muito aqui para vocês esses detalhes, mas muitos não consideravam, não achavam necessário, né, envolver a ideia da reencarnação. E outros, inclusive, discutiam que algumas comunicações viam antagônicas, né? O que o Espírito está falando não é bem isso, não. Tem umas outras comunicações ali que não estavam falando necessariamente da ideia de reencarnação. Então, diante de um tópico em que foi predominantemente trazido de uma maneira mais teórica, né, pelo Kardec, a abordagem dele foi mais teórica, filosófica,
E teve um aspecto prático, empírico, né, com os médiuns ali tentando cruzar as informações, mas não num caráter de investigação direto, tentando medir o fenômeno, né, para ver se ele conseguia identificar de alguma maneira a ocorrência da reencarnação, né. Mas um pouco mais para frente a gente tem isso acontecendo por um grande expoente do movimento espírita, né, na Europa ali, naquela época. A gente teve os continuadores de Kardec, né, a gente tem Leon Denis na parte mais filosófica, trazendo muitas contribuições, e a gente tem Gabriel Delanne trazendo coisas muito importantes num campo mais, alguns dizem científico, né. E ele iniciou a investigação de alguns casos que vinham acontecendo, né? Ele buscava ler e ver o que já tinha em termos de publicações, divulgações locais, né, em panfletos, em diversos cantos, né, a respeito desse tema. E ele publica um livro a respeito do assunto e que depois os casos que ele menciona nesse livro são replicados em outros locais, né, de crianças que alegavam espontaneamente memórias de vida passada. E isso foi uma base muito importante para o trabalho do Ian Stevenson. Olha como que as coisas vão sendo puxadas, né? E que estrutura, né, a partir desses casos, do contato que ele teve, que aguçou a curiosidade dele, um movimento grande, né, de ir e aprofundar de forma empírica, né, prática ali, modos de investigação desse fenômeno. E é hoje, né, então a gente chega num ponto, né, num patamar em que a ciência tem sim ferramentas, ela sim pode fazer discussões importantes, né, e temos um conjunto importante de pesquisadores que, a partir de algumas avaliações de casos, acreditam que certos casos não dariam conta de serem explicados simplesmente por essas hipóteses convencionais, né? E que a reencarnação seria, sim, uma boa alternativa, uma boa explicação para uma boa parte dos casos. E quando a gente fala isso, a gente volta naquele ponto inicial, né, que a gente trouxe. Qual que é a implicação, então, disso para a nossa vida? Agora a gente não está falando simplesmente de um processo filosófico, mas a gente não está falando só a respeito de uma ideia teórica que encaixa bem, ou de um ou outro médium que comunicou com o espírito dizendo aquilo. A gente tem um trabalho muito complexo sendo feito, né, e que aponta para essa possibilidade, né? E aí vamos ser justos aqui, vão ter pessoas que vão discordar, né, pessoas vão trazer questionamentos fortes em torno disso e vão falar, olha, eu olho para os mesmos fenômenos e penso diferente, né? E aí até o nosso trabalho ali no doutorado, a ideia é falar, poxa, se tem pessoas falando uma coisa e outra, vamos aprofundar mesmo, vamos fazer uma análise detalhada disso, né? E eu falo, né, pessoalmente para vocês, tem muito caso intrigante, né? Tem muita coisa que talvez só o acaso possa ser uma boa explicação, mas talvez ele fique um pouquinho mais fraco do que a explicação da reencarnação, porque ele seria tão complexo, seriam tantas coincidências para encaixar, né? Então, pessoalmente, eu vejo dessa forma em relação a esse tipo de fenômeno, né? Mas, do ponto de vista da visão de mundo, a partir do momento que a gente assume essa ideia, né, da reencarnação, esse ponto de vista do desdobramento prático na nossa vida, ele tem tido eco? A gente tem conseguido vir, né, nessa nossa vivência no dia a dia, do movimento espírita, ou da minha vida pessoal, na minha relação conjugal, no meu relacionamento com os meus filhos, levando a sério até as últimas consequências de uma visão de mundo que essas informações nos permitem ter. E aqui não é um ponto de desespero, né, de criar ansiedade, mas é um ponto que, antes de tudo, talvez sirva para a gente fazer um movimento de acolhimento, né, do nosso ponto atual, e falar, beleza, é aqui que eu estou hoje,
como a gente falou, quem vive de passado é museu. E agora, o que eu quero para frente? E eu vou usar para minha própria, em relação à minha própria vida, minha própria trajetória, minha própria construção pessoal, um espelhinho para entender o que eu não quero mais, o que eu estou de fato querendo fazer diferente. Mas se a gente simplesmente vai no automático e faz as mesmas coisas todos os dias daquele jeito, algo vai mudar? Então, para ter mudança, às vezes a gente precisa parar um pouquinho. A gente precisa criar estratégias, a gente precisa, às vezes, ter método. A gente precisa fazer uma reflexão aprofundada dos nossos planos de vida. Imagine se vocês fossem reencarnar agora, né? Tem muito desse tipo de dinâmica que é feito, né? Principalmente entre os jovens, né? No movimento de juventude. Daí, não, vamos fazer aqui, né? Se fosse fazer o planejamento reencarnatório, né? O que você ia escolher? O que você ia fazer? E nessa altura da nossa vida, né? Do campeonato, o que é a nossa escolha? Para onde a gente quer movimentar a energia? A gente quer movimentar a força. Nossa, mas eu não tenho força. Nossa, tá me faltando energia. Beleza, em que eu posso me apegar para dar conta? O que pode ser de ferramenta prática para mim? Né? E aí alguns oração. Né? Alguns vão pensar, poxa, a própria figura de Jesus, né? A sensação da presença de Deus na minha vida, os meus momentos, então, né, de intimidade na minha fé, isso é uma base importante para muitos. Para outros vão falar, realmente eu preciso lançar mais mão da minha família, né, para dar um suporte. Preciso compartilhar a carga que está muito pesada nas minhas costas e não querer ser o salvador da pátria de tudo. Ser Mulher Maravilha, ser super-homem. Até nas releituras aí mostra que esse pessoal não é nada perfeito. Esse pessoal também tem as suas dificuldades, também tem seus desafios. Então não vamos achar que a gente tem que dar conta de tudo sozinho. E é tão bonito quando a gente se vê na condição, de alguma maneira, de ser vulnerável, né? Que ser humano é ser vulnerável, né? Tá nesse mundo aqui, tá exposto a tantas coisas. Tá exposto à possibilidade de, daqui uns segundinhos, acontecer alguma coisa comigo e pimba! Né? Não tô mais aqui. De um adoecimento, de um diagnóstico diferente, de uma demissão, uma reviravolta completa ali na família, uma traição, um dilema conjugal, o falecimento de algum familiar importante, alguém amado. Tanta coisa que pode acontecer. Aí de repente vem uma pandemia para mostrar pra gente de que a gente não está no controle, né? Se a gente ficar querendo o tempo inteiro ser o centro de tudo e cercar as coisas, vai dar ruim. E vem nos convidar a talvez aprender a olhar para a vida como uma oportunidade de colocar Deus no centro, né? E quando a gente fala de Deus, de Jesus, né, com tudo que a figura de Deus e de Jesus simboliza, né? É o símbolo Jesus, o símbolo Deus, né, na vida. A habilidade de ser fraterno, a habilidade de olhar para o outro com compaixão, de entender que não é só eu aqui nesse mundo e tem muito mais coisa acontecendo, como eu falei lá do meu amigo, né? E que a gente pode sim, de alguma maneira, ajudar a transformar as coisas. Posso não ajudar a transformar o mundo agora, né? Mas, certamente, é aquela velha história, a minha transformação está colaborando para essa mudança do mundo, sem dúvida, e eu posso operar sobre muitos outros contextos, né, das pessoas que estão próximas de mim. Por mais que eu não mude elas, eu posso mostrar que eu estou ali do lado. Eu posso mostrar que eu estou dando suporte e o amor, e que no momento que a pessoa precisar, se ela quiser,
se ela quiser, no momento dela, né, eu tô ali. Mas sem trazer isso como a minha culpa, né, o meu compromisso de eu tinha que ter dado conta, eu tinha que ter mudado, eu tinha que ter controlado tudo. Não é essa a ideia. Então, quando a gente tira o eu um pouquinho do centro e entende que os encontros da vida, eles não são ao acaso, que as pessoas estão ali junto com a gente, interagindo, cada um com as suas dificuldades, com as suas imperfeições, que é justamente para todo mundo conseguir somar um ao outro e que a coisa possa crescer. Isso transforma, isso faz a diferença. E é dentro dessa ideia que, para a gente finalizar, eu queria deixar um convite para vocês de um trabalho que envolve uma transformação assim muito bonita, né? Estou até aqui vestido, né? Vim a caráter, que é esse trabalho lindo da Fraternidade Sem Fronteiras. Eu não sei se todo mundo aqui já conhece, né? O trabalho que é construído. E vou só abrir aqui. Aí. Aí, vai ficar pequenininho? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Isso, melhorou, melhor. No mês de junho, depois de longos e longos anos aí adiando, eu vou ter agora a oportunidade pela primeira vez de ir numa caravana, né, da fraternidade, lá em Madagascar, né? E aí a gente tem cenários que são, né, quando a gente começa a se envolver um pouquinho mais com a coisa, a gente vê de perto que não é mole, que não é fácil, né? E o quanto que é bonito esse trabalho, o quanto que é de fato transformador. Eu sou médico de família e comunidade. Eu tenho uma amiga que ficou 3 anos morando em Madagascar, começou a estruturar do zero uma lógica lá de quase que um mini, dentro do sistema de saúde que não funciona deles, né? Quase que um mini sistema novo de saúde, que hoje tem uma clínica que atende centenas de pessoas por dia e desenvolve um trabalho de acolhimento de crianças ali juntamente com a parte educacional, que é tão bonita, tão linda, e ajudando aquelas crianças que estavam num estado de desnutrição severo, uma coisa tão calamitosa, mas que muito além disso, né, numa situação em que falta água no local, em que a escassez é literalmente de tudo. Então, assim, imaginem, né, as situações das mais graves. No Brasil a gente tem muito problema, a gente tem muita fome, a gente tem muita situação, mas as pessoas que já foram para lá dizem que, mesmo já tendo visto coisas tão difíceis no Brasil, nunca viram coisas igual, né? E aqui não é comparação, né, quem sofre mais e disputa, né, de que lugar é pior. Toda iniciativa é muito louvável, e é por isso que a Fraternidade Sem Fronteiras está no Brasil também, desenvolve vários trabalhos lindos com as pessoas em situação de rua, né, que é o Fraternidade na Rua, e a Orquestra da Fraternidade Sem Fronteiras desenvolvendo um trabalho tão bacana lá no Mato Grosso do Sul. A Fraternidade da Rua também está aqui nos Estados Unidos, né, então se vocês tiverem oportunidade de entrar em contato, quiserem conhecer mais, como vocês podem apoiar, ajudar nesse tipo de projeto, tem alguns polos, né, espalhados, e coisas são possíveis de serem feitas para começar novos, inclusive, né. Nossa, eu queria tanto criar alguma coisa, estruturar um trabalho, né, onde eu estou aqui morando, vivendo e tal, e não tem. Poxa, talvez você, juntando com mais alguns, possa ser justamente um ponto de apoio para que a fraternidade multiplique, né, ali naquele local. E essa é uma situação muito interessante da Fraternidade Sem Fronteiras, essa possibilidade de fato ir alastrando isso, né, e de pessoas tomarem iniciativas nos locais, se responsabilizarem e receberem esse apoio para o projeto ir se expandindo, né. Então, a Ação Madagascar, juntamente com alguns outros trabalhos, é desenvolvida lá no continente africano, né? Então a gente tem no Malawi a nação Ubuntu, que é tão bonito também o projeto, e que envolve ali a localização numa região bem delicada, né?
com refugiados, e a gente falando de pessoas refugiadas é sempre um processo muito doído, muito difícil, né? E a gente está falando de uma boa parte ali de mulheres guerreiras, valentes, que fazem de tudo o impossível para criarem seus filhos, para acolher, para dar um amor, e em alguns momentos necessitando se prostituírem, né, para ter como sobreviver e manter as coisas ali naquele local, né? E aí de repente chega uma Fraternidade Sem Fronteiras e dá oportunidade de trabalho, né, dessas mulheres produzirem, fazerem coisas, aprenderem ofícios, né, e terem uma moradia digna, né, e que a coisa vai se multiplicando, pessoas que se tornam líderes nas suas comunidades, nos seus locais, e começam a influenciar mais e mais, e o projeto vai crescendo, 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 e quando a gente vê, tá uma bola de neve tão bonita, né, do bem, da fraternidade, do amor, do acolhimento, e de pessoas que sabem muito bem o que é já ter vivenciado essa parte da dor, da falta, da escassez. Projeto Órfãos do Congo, um trabalho muito legal também, o Acolher Moçambique, o Chemin du Futur, lá em Senegal, Retratos da Esperança, que é no sertão da Bahia, e o Amor Sem Dimensões. A gente teve uma época da Zika, né, que estava muito em alta e tudo, e levando muitas crianças a nascerem com alterações, né, do ponto de vista de formação neural, etc. E é um trabalho de reabilitação, né, que é feito, e muito interessante. E o Jardim das Borboletas, né, que é uma parceria da Fraternidade com essa ONG, e que desenvolve um trabalho muito bonito com pessoas com epidermólise bolhosa, né, uma doença que literalmente deixa marcas físicas, né, muito intensas, muito doídas, muito severas, né. Então a gente ter essa possibilidade de alguma maneira, né, se a gente não sabe como, tá aí falando, não, meu coração estava sedento, ó, sei que vão ter muitas opções por aí, e a gente está aqui apresentando para vocês mais algumas, né. E para aqueles que vão estar no Brasil, esse ano nós vamos ter o 6º encontro da Fraternidade Sem Fronteiras, do dia 31 a 1º de novembro, vai ser lá na cidade de Uberlândia, né? Uberlândia, Minas Gerais, pertinho lá de onde eu nasci, e com algumas presenças aí confirmadas até de movimento espírita e também de não movimento espírita, né? Porque Fraternidade Sem Fronteiras tem uma proposta bem ampla, que vai aí independentemente de religiões, né? A ideia é ir sem fronteiras, né? E acolhendo todos, né? Então, todos nas suas perspectivas, nas suas possibilidades, né? Então, fica o convite para aqueles que desejarem participar. Ah, nossa, mas eu vou estar aqui nos Estados Unidos, não dá para participar. Será que eu poderia ajudar de alguma maneira? Olha que interessante, tem um modo de inscrição em que você consegue fazer quase que uma inscrição solidária, né? Então, é uma inscrição fraterna. Na hora que você clicar lá, entrar lá para se inscrever, vai ter uma opção, inscrição fraterna. Se você marcar sim, você pode indicar um nome, ou então nem botar um nome específico, mas garantir a inscrição de alguém que às vezes não teria condição de se inscrever para participar lá nesse encontro, nesse momento que é sempre de fortalecer vínculos, a ideia do amor, de estar junto, de propósito, né, no mundo. Então muitas pessoas vão em caravanas, criam amizades, criam vínculos profundos uns com os outros, mesmo sem nunca antes ter se visto, sem se conhecer, mas por propósitos que são bem semelhantes, né? Então, que de alguma maneira a gente possa seguir firme, tocado, né, por essas iniciativas tão bonitas, e que começou com esse rapaz aqui, o Wagner Gomes, da Fraternidade, né, fazendo hoje uma ONG tão grande, mas a gente entender que para a gente conseguir transformar as realidades, a gente não precisa de fazer coisa também grandiosa, né, ou coisa que vai ter uma expressão igual da Fraternidade Sem Fronteiras, mas a nossa vida pode ser transformada fazendo esse nosso movimento, né, mesmo que de pouquinho em pouquinho, a cada dia, e com essa compreensão de mundo que a gente trouxe aqui, que não é uma compreensão do morreu, acabou, mas da esperança da sobrevivência, da esperança do amanhã, e que esse amanhã não é para um
ou para outro só. Esse amanhã é para todos nós, tá bom? Obrigado.